Oi, Oi, agora sim, tudo bom? é porque um amigo ligou para mim. Tudo jóia, tudo tranquilo. E você? Tudo tranquilo. Tudo Ah, bom, agora sim, agora tá legal aí. tá legal. Ednilton, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Gente, parece que eu conheço vocês há muito tempo, né? Depois da conversa à tarde, não é? Foi, conversa boa. Foi muito boa. E tô com a blusa mais esportiva que eu tinha, era do Fortaleza que eu ganhei do meu Fortaleza. sobrinho, ele já vai entrar aí. É meio Aham. rival dos times de Pernambuco e meus amigos que torcem pelo Ceará vão ficar meio chateados, né? Mas paciência. Ronald é o quê? Fortaleza. Ó, o presidente da Federação de Vôlei do Ah. Ceará torce pelo Fortaleza, Ah, Ronald. então tá tudo certo. Então é É, por isso que eu tô. Brincadeira. Gente, então, nós falamos tanta coisa hoje, eu fiz tanta anotação, a minha cabeça tá confusa, porque já falei com algumas jogadoras da sua época também, tem muita informação. Ida já conversou com você, mas a gente vai seguindo aqui. Eu queria começar pelo Ednilton, uhum. que como eu sou militar, é pelo mais antigo, viu? Tá certo. Eu vou me afastar um pouquinho para poder ficar melhor no vídeo. Tá legal, Gevaldo? Tá bom, não tem problema. Você pode ficar. A gente sabe que você está aí. Ednilton, querido, você começou como técnico aonde? Assim, primeira experiência de técnico. Minha primeira experiência como técnico é algo assim de engraçado. Naquela época, os colégios eram unissex, então você não conseguia entrar no colégio feminino. Eu tinha um colégio aqui em Recife, o Eucarístico, e o técnico era um amigo meu, o Ivan Costa. Eu comecei a paquerar uma menina lá do Eucarístico, então para poder ter acesso ao colégio, aí eu falei para o Ivan, eu vou, não quer que eu vá te ajudar lá não? Aí ele disse, rapaz, vai lá, vai. Aí eu fui pegar a bola. Fui. Aí de repente ele foi chamado para treinar o Colégio Evangélico Agnes e não aceitou porque ele já estava na época, ele tinha outro trabalho, aí ele me indicou. E aí o meu início como técnico foi exatamente por conta desse fato engraçado. Entendi. Isso, claro, em Pernambuco, né? Isso, Pernambuco. Sempre em Pernambuco. E daí você. Isso foi mais ou menos década de 60, eu estou imaginando que eu já sei que você começou como técnico da seleção em 72, não é isso? Ou eu Uhum. estou enganado, foram Foi. vários. Isso. Não, Então, aí 72. depois você. 72. Mas depois do colégio, depois aí você foi. Você estava auxiliando, pegando bola que você falou. Estou falando, quando você começou a ser técnico mesmo, aí já foi num clube de Recife, já foi a seleção pernambucana, o que que. Depois eu fui para um clube, o Clube Náutico, né? O E Náutico depois de do Recife, Náutico, né? passei quase 20 anos no Náutico e depois fui como clube, né? E depois fui para a BB, Certo. onde nós tivemos assim as maiores realizações, inclusive a BB participou da Liga Nacional, a Superliga, como é hoje chamada, naquela época se chamava Liga Nacional. Liga Nacional, certo. Isso. E você sempre treinou, o Milton está perguntando aqui, o Milton que é amigo de vocês, Milton também, aqui ainda virtual, né, Milton, mas vai ser pessoalmente um dia. Tá dizendo, você já começou sempre com feminino? Você nunca trabalhou com masculino? Olha, eu trabalhei o tempo todo de minha vida com o feminino, exceto um ano que eu trabalhei com o masculino do Náutico. E Certo. foi esse o ano que eu tive problema em casa com o Marilda. Quando eu trabalhava com o feminino, nunca tive problema, mas com o masculino eu tive, porque o masculino começava o treino mais tarde, né? E depois os Tinha uma atletas, rapaz, cervejinha? vamos comentar o treino, vamos tomar uma cervejinha ali para comentar o treino e tal. E eu ia e passei a chegar em casa 1 hora, 1h30 da manhã. Então eu tive problema com o masculino. É por isso que talvez seja por esse fato que minha experiência com o masculino não foi tão assim positiva. Entendi.
Escuta, e daí e aí a seleção brasileira? Como é que você chega na seleção brasileira? Eu estou dando um salto, mas eu acredito que você primeiro tenha sido técnico da seleção pernambucana. Fui técnico da seleção pernambucana em 71, como, Certo, como auxiliar técnico, e depois fui até 78, 81, até quando? 81. Até a década de 80. E talvez conquistamos muitos títulos nessa época, porque nós fomos campeões em 71, depois foi juvenil brasileiro de Fortaleza em 72, depois foi em 73, escolar, depois foi em 74, infanto, 75, juvenil em Pernambuco, e não. em 76 eu fomos terceiro lugar no juvenil brasileiro em Manaus. Sendo que naquela época o sistema de disputa dos campeonatos era diferente, porque todo mundo participava na mesma época. As equipes eram Não tinha divididas. segunda divisão e primeira divisão, né? Tinha as duas divisões. Não, naquela época não. Naquela época não Era tinha todo mundo divisão. junto, que eu estou dizendo. Era uma divisão em chaves. É, Depois é que começou a surgir esse sistema de divisões, né? E aí eu já estava saindo já de seleção. certo. E, assim, então, pelo que você está me dizendo, você chegou, não foi uma coisa assim escolhida, pô, vamos chamar o Ednilton, que ele é gente boa lá de Recife. Você ralou, ganhou vários títulos para você estar na seleção brasileira. Não, porque eu fui convidado porque a equipe nossa era a melhor equipe do Brasil naquele momento. E era uma equipe que era composta, acredito que 60% por atletas do Náutico. Tá? Então, nós fomos convidados, inclusive na própria seleção, a composição da seleção era tinha um percentual muito significativo de atletas de Pernambuco e do Náutico. É por isso que o Nusman estava começando a sua gestão na CBV, e aí ele me chamou para conversar, e nós conversamos, e ele apresentou uma proposta que o Brasil nunca tinha participado de uma Olimpíada. Sim, Então ele queria que, ele definiu como meta para ele, o Brasil participar de uma Olimpíada. E aí começamos o trabalho, apresentamos para ele algumas propostas, né? Uma proposta que foi aceita, foi a da seleção permanente, que já foi lá para o final. Mas, para você ter uma ideia, em 75, eu estava como um assistente técnico do José Paiano, e o Nusman, ele apresentou um plano de convocar 12 atletas, que nós iríamos escolher, e essas 12 atletas iam fazer uma programação de 15 dias ou 20 dias, não lembro, no Japão. Aí voltava, esse mesmo grupo participaria do Pan-Americano, que seria acho que em julho no México, e depois esse mesmo grupo iria para o Sul-Americano, porque na época a vaga da América do Sul para a Olimpíada era do Sul-Americano. Para você ter uma ideia de como era a estrutura, das 12 atletas que foram para o Japão no começo do ano, somente 3 ou 4 participaram do Sul-Americano. Então, todo aquele trabalho, todo aquele plano foi por água abaixo, não tinha como fazer. Isso daí reforçou o plano nosso de ter uma seleção permanente. permanente. Entendi. E isso foi pro. Aí foi a época que teve aquela casa, né, em Belo Horizonte, onde vocês ficaram concentrados um tempo. Isso. Belo Horizonte foi em 77, para o Mundial. Então, só para eu não me perder aqui, cronologicamente a gente está o quê? Em 75? Isso. Eu me perdi aqui um pouquinho. Não tem. Marilda, ajuda aí, Marilda. Oi.
Não, nesse período aí ele Esse já era... negócio do Japão, é que eu não tinha falado sobre isso. Aí eu fiquei meio 74. sul-americano no 74. Paraguai, não seduzia as mais velhas. Ah, não sei, Isso. estão falando aqui, alguém está falando aqui. É. Ciscando na cozinha, a Fátima. Deixa eu só registrar uma presença aqui, algumas presenças. Ó, tá a Fátima Pinto, que é ciscando na cozinha. Meu pai. Meu pai, se a gente acha que a gente é das antigas, meu pai tem 90 anos, né? E eu sempre falo isso nas lives, ele treinou com o Célio Cordeiro nos anos 60, lá na Marinha, que era o time da Marinha lá dele, né? Isso. A Lenice Peluso, que também é conhecida de vocês, e a Ana Mouzinho. E o César, meu irmão. E Titila também. Titila tá aí agora, um abraço, Ed. Titila, é. Ângela Moraes, que eu já conversei também, Isso. a da China Mortal. Eu botei ela tinha uma irmã, né? Ângela. Andréia, é. Me lembro delas duas. Verdade. É, muito bom. A irmã era canhota e ela batia uma China, que eu disse para ela que ela batia o recorde dos 100 metros quando ela corria da entrada para bater a China na saída. Exatamente. Muito forte a Ângela. Milton bom, também está aí, entrou. Milton tá desde o começo. Ele já perguntou se... Foi ele que perguntou se o Ednilton focava mais no feminino. Ele já falou aí que a única experiência no masculino não deu muito certo, né? Porque tinha a cervejinha do final. É incrível que pareça. Pois é. E, bom, aí já entra um pouco a parte de Lenice... desculpa, Lenice, acabei de ver aqui o nome dela. Da Marilda entrando na seleção, né? Que foi em 74? Olha a Blenda aí entrando. Entrou Blenda agora aí também. Foi, Blenda, isso. Foi em 75. Depois do Campeonato Juvenil, que a gente foi campeã aqui em Recife, a gente foi fazer uma excursão pelo Peru, já com essas atletas que seriam, né? Iam para... O objetivo era ir para a Olimpíada. Eu entrei aí, em 75. Certo. E foi bem antecipado, porque ainda teria a Olimpíada de Montreal, mas o Brasil até então nunca tinha conseguido classificação para uma Olimpíada. Há uma curiosidade aqui, Ednilton. O Brasil tentava... Existia pré-olímpico, algum tipo de pré-olímpico na época? Não. Como é que é? Tinha que ganhar o Sul-Americano, é isso? Sul-Americano, exato. Vixe, mas aí o Brasil não iria, né? Se não tivesse uma outra... Pegamos aquele período de quase 10 anos de derrotas para o Peru, então isso impedia a participação do Brasil. Aliás, é uma coisa interessante. Durante esses 10 anos, nós perdemos para o adulto do Peru. E durante esses 10 anos, nós ganhamos para o juvenil do Peru. No juvenil. Então, você veja que de um ano para o outro tinha uma mudança de atletas. Sim. Mas mesmo assim, o time do Peru, que era um time já rodado, ele conseguiu se manter até o final, até 81, não foi que ele perdeu, que o Brasil ganhou, né? 82, eu acho. Não, até eles ganharam, Ednilton, eles ganharam do Brasil, eles perderam em 81, é verdade, e depois eles só foram perder em 91. E depois, em 93, conseguiram ganhar de novo. Aí daí para frente é que não ganharam mais. Né? Agora eu acho que o Peru também... Deixa eu registrar aqui a entrada da Jaqueline, bicampeã olímpica, que é conterrânea de vocês, né? Jaque foi daqui. A Jaque chegou a treinar com vocês ou jogava contra? Ou ela foi muito cedo jogar fora? Como é que é isso? Ela foi muito cedo, mas já que ela treinou no atual, um colégio, que inclusive era técnica. Mas quando ela foi para lá, eu saí desse colégio. E um ano depois, ela foi para o Boa Viagem, outro colégio. Sim. Aí de lá, ela ficou no Boa Viagem, no esporte, e depois ela foi embora. Não sei se foi para o Pinheiros, foi para um time assim. Porque e sempre eu lembro... estava o pessoal mais novo, né? Sim, eu me lembro que ela... Aqui. Sim. Ela muito novinha jogou no... Fala aí, Jaqueline, a tua entrada no vôlei. Ela muito novinha estava no Rexona. Ela jogou no Rexona, bem novinha, eu acho. Mas eu não sei se ela passou por outro time antes, agora eu não lembro direito. Não, Fabi Vôlei. É Fabizinha? É líbero ou é outra?
Não, Fábio é Fábio. Ah, é Fábio. Fábio Vôlei, é. Aham. É, e, gente, eu acho interessante, a Eliana acabou de entrar, Eliana Aleixo, também companheira aí de seleção. O que eu acho interessante, eu sempre falo isso, é que a gente acha que o boom do vôlei, eu estou especificando mais o feminino porque, primeiro que Marilda é jogadora e Ednilton treinador do feminino. Parece que o vôlei deu um boom na época de Isabel, Jaqueline, Vera Mossa. E tinha já uma história por trás, até porque vocês prepararam um grupo para a Olimpíada de Moscou, né? Foi. Então, isso começou lá atrás, né? E uma coisa também que eu gostaria de registrar é que é uma pena que quando eu comecei a jogar, o Nordeste já não era tão forte. Eu comecei a jogar ali em 82, 83, já não era tão forte no cenário nacional, já disputava a segunda divisão. Eu me lembro um campeonato até que teve em Fortaleza, eu não sei se vocês estavam, campeonato, acho que era Infanto Juvenil, segunda divisão. Não sei se Acho que foi Pernambuco estava na primeira. Eu acho que. Não sei se vocês estavam na primeira também divisão. Eu me lembro da Virna jogando, acho que pro Rio Grande do Norte, Isso, e a Shelda jogando pelo Ceará. Foi muito legal isso. isso. Assim. Não é? Isso A mesmo. Shelda era levantadora. Ela jogava em sistema de 4-2 e o Ceará ficou em quarto lugar. Eu me lembro bem, eu acho que o Rio ganhou. Eu não sei se a Virna já jogou pelo Rio nesse campeonato, porque ela já estava pro lado de lá, né? Aham. Ela jogou Pro pelo sul Rio também. no Campeonato Brasileiro em Brasília. Ela jogou pelo Rio. Não, no Ceará também. Foi isso mesmo. Era ela Né? pelo Rio e Leila, a canhotinha, por Brasília. Eu me lembro. Né? Esse campeonato eu estava com Pernambuco, eu era Lá no técnica. Náutico. Lá no Isso. Náutico, se não me engano. Ah, Não tem? engraçado. A Leila eu não lembro, não. Lembro mais da É. Virna. E a Shelda, porque era cearense, a gente Uhum. acompanhava, queria torcer pelo Ceará e tudo. Foi uma ótima colocação para o Ceará, em quarto lugar. Acho que elas Uhum. até subiram para a primeira divisão, se não me engano, né? Naquela época subiu os Uhum. quatro. Isso. Ah, o Milton está dizendo, foi em 87, divisão especial, que era chamada, Isso. né? Exatamente. Marilda era a técnica, ele está dizendo, aí, Marilda. Milton sabe tudo. Eu É. falei, Milton, entra lá porque tu sabe mais Ele para sabe da ajudar a vida da gente. gente toda. Toda. Não é? Mas é É assim um mesmo. amigo querido. Exatamente. Ó, então, aí vocês, em 75, Marilda entra na seleção juvenil, não é Isso. isso? E Aham. Ednilton era o técnico. Aham. Mas vocês não eram um casal nessa época. Não. Não, era. A gente Não. começou a namorar em 75. E olha A aí, gente ó, começou a tá tendo namorar em uma 75. discussão aí, hein? Vai ter que ter Agora, DR depois. Ele falou que não, você falou que sim. em 75 a gente começou a namorar. Em agosto de 75. Só que antes de 75 eu tive uma convocação para a Universidade, no México, de 73, eu acho, 72, 73. Eu tive essa convocação, mas não fui. O técnico era Caminhão de São Paulo. E a Ednilton teve a de 72, né? Que foi para o Sul-Americano. Paiano era o técnico. Então, agora, para a gente treinar junto, foi em. Olha a Aliane falando que é 74. Para a gente treinar junto, ele como meu técnico, eu como namorada dele, atleta, foi 75. A parceria é Entendi. 75. Eliana Aleixo, grande atleta, Isso. e eu tenho uma lembrança muito engraçada de Eliana, um jogo Pode falar. no Brasileiro Pernambuco e Minas, e acho que foi no tie break, né? Naquela época o nome não era tie break. Aí No último set. o Pernambuco, nós estávamos ganhando e ninguém tinha mais tempo, não tinha substituição, não tinha mais nada. Aí, de repente, aí o árbitro apita, para, que nós vamos ver. Eliana tinha perdido a lente. Ela dizendo que a lente de contato dela tinha caído. Aí, todo mundo foi parar para ver essa lente. E olha, isso levou um tempo. E quando nós voltamos, Minas virou o jogo e ganhou. Virou o set e ganhou o jogo. Toda vez que eu me vejo Eliana, eu me lembro disso. Então eu acho que ela fez de propósito, hein, para esfriar o jogo. Estava perdendo. Aqui. Hein? Tá vendo? Gente, então olha só. Aí teve. Aí tá, 75. 76 teve outra seleção. Mauro Câmara é amigo também?
Ele é coordenador de arbitragem da CBV, da parte de praia. Foi o único Ó, árbitro que legal. apitou foi o único árbitro que apitou para começar um set com uma equipe com 7 atletas dentro de quadra. Ah, é? Ó, a Blenda tá dizendo que a Eliana sempre perdia a lente e o Milton falou que foi treta esse negócio dela perder a lente para parar o jogo, esfriar, né? Eu não sei, eu acho que não, mas bom, Não, a Eliana não faria isso, mas é muito, engraçado, eu tenho uma foto dela atacando em Moscou, a Jaqueline levantando, e eu não sabia quem era a jogadora, nunca sabia. Mas a Heloísa, não, mas a Heloísa não foi para Moscou e não era uma jogadora destra, né? Dá para ver, e aí eu, na dúvida, aí fiz a live com ela e tudo, conversamos, tudo. Aí quando eu abri aqui um dia eu falei que eu vou mostrar para vocês, né, minha coleção aqui. Falei, gente, é a Eliana, número 8, a camisa verde. Na época de vocês Isso, também era verde, né? também. E é a Eliana, aí mandei para ela a foto, já publiquei, muito, muito legal, né? E vi também um videozinho, não sei se vocês já viram na página, um videozinho bem antigo, também de 80, é um pedacinho de vídeo. De jogo da Olimpíada. A Lenice está dizendo que Ednilton foi o primeiro técnico dela na seleção, também, Verdade. né? Lenice também já conversou aqui com a era gente, foi muito criancinha. bom. É. Cara, é muito bom lembrar dessas coisas, né? Mas É muita história para contar. Fala. aquela seleção, Salve, Gevan, eu lá. acho que tem um ponto muito. Ela trouxe muita contribuição para o voleibol. É, Porque nunca se acredita. Primeiro, aquela desmistificação de que o atleta tinha que fazer a opção. Se copiava muito futebol, né? Então falava, não, ou joga ou treina. Desculpa, ou joga ou estuda. E aí sim, nós fomos para Belo Horizonte, onde todo mundo foi estudar. E o masculino foi para o Rio, treinou também lá na Escola Naval. Certo? E nós passamos um ano, a programação, essa equipe lá de Belo Horizonte, ela tinha médico, porque todas as coincidências, né? O médico que o Elcio Donan, que foi o supervisor, um grande baluarte do voleibol, e eu tinha um médico que morava numa casa em cima da casa do Elcio, que era na frente do casarão das meninas. Então tinha médico, tinha nutricionista, tinha a fisioterapia, o Minas tinha colocado todo a que legal. aparelhagem dele à discussão. Tinha preparador físico, tinha assistente técnico. Realmente foi uma seleção que tinha, vamos dizer, nos moldes, vamos dizer, do voleibol do top. Né? Sim, E, do top do que tinha na época. infelizmente, o que não é justificando, mas o que nós fomos assim um pouco, vamos dizer assim, massacrados pela ausência de jogo de velocidade. Para você ter uma ideia, na época, no Brasil, só tinha uma equipe que jogava rápido, que era o Fluminense. E o técnico era o Gil Carneiro. Gil Carneiro, que era o técnico do Fluminense. E a levantadora do Fluminense, que era a Célia. Então, era a única equipe do Brasil que jogava rápido. Sim, E nós pedimos, olha, a gente precisa jogar, porque nós tínhamos, na nossa avaliação, nós íamos ter uma final, iria ter a Ásia presente. Então, a gente precisava jogar contra essas equipes. Entendeu? E, infelizmente, pelos recursos que se tinha na época, eu acho que isso não foi possível. E nós fizemos alguns jogos, se falar, porque nós fomos na Cortina de Ferro, fomos ainda, na época, passamos uns 20 dias na Bulgária, uns 15 a 20 dias na Polônia. Entendeu? Mas fizemos também outros jogos, que era festa, que foi, fomos jogar na Venezuela, sem desmerecer o país. Jogamos também na Costa Rica. Eu acho que nós levamos o voleibol para Costa Rica. sim. Então, foi uma Imagino. coisa, a gente penou e foi castigado por conta disso aí. E outro detalhe também, que nós
vamos dizer assim, nascemos, a criança nasceu em Belo Horizonte, se desenvolveu em Belo Horizonte, e quando ficou na hora do resultado, São Paulo não podia deixar de ter uma final. Então nós fomos para São Paulo. Sei. E lá, meu amigo, o voleibol não era esse boom que veio hoje. De cada, acho que 10 pessoas que entravam no ginásio, 7 tinham olho puxado. Porque eram 4 asiáticos e o Brasil. Então, nós ficamos ainda em quarto lugar. Então, para mim, foi um excelente resultado. Muito bom. Eu falo que isso foi importante, porque a partir daí, as seleções começaram a treinar mais tempo. Melhorou mais a estrutura para as equipes. Sim, entendeu? Não tenha dúvida. Ó, a Adriana, lá de Fortaleza, eu acho, não sei se ela ainda está em Fortaleza, ela disse que jogava muito contra vocês, pelo BNB, com Gurgel. Isso, ela é do BNB, jogava no Adriana BBB. Silveira. Isso. E a Titila falou que jogava com a Célia nessa época no Fluminense, que defendia muito. E entrou meu amigo aqui que jogou vôlei comigo na Força Aérea, o Leonardo Matos, que tem um time de vôlei lá no Rio chamado Vôlei Sauros. Vocês devem ter visto lá nos Masters. Estão pedindo para falar Vôlei da Sauros. rivalidade. E entre Náutico e Sport, quem ganhou mais títulos? Náutico. Náutico, se for o Náutico, se for aqui Recife, se for o Náutico de Recife, é o Náutico. Agora, se for o Náutico de Fortaleza, aí... Nós nunca perdemos. É isso que eu estou dizendo. Se for o Náutico daqui, foi o Náutico que ganhou. Agora, se for o Náutico de Fortaleza, eu não sei, porque contra o Sport, a gente não era. Entrou uma ex-atleta, minha filha, Dani Valadares. Foi seleção Dani também, Valadares. muito bem. Flamengo. Sai daí, Mauro. Deixa eu te falar do Flamengo. Por causa da camisa? A equipe do Náutico, na época, que era a seleção de Pernambuco, o próprio presidente da confederação, o Toroca, foi uma das melhores equipes que o Brasil formou. Você vê o seguinte, no ano de 73, nós fomos para um juvenil brasileiro em Espírito Santo, e de lá, 5 ou 6 atletas foram convocados para a seleção brasileira. Nós fomos para Brasília, para o escolar, com um time muito esfacelado. E lá fomos campeões. Até hoje, Fátima Pinto tem raiva disso, porque ela foi para Brasília, crente que ia ganhar, mas não. Já certo. Eu também esqueci de mencionar a Popó, Ana Paula Popó, eu falei? Tá também aí. Ana Paula Popó é do Nordeste, é de que estado? Eu não estou lembrando. Alagoas. De Alagoas também. Mas ela foi seleção brasileira também, jogou pela Pirelli. Sim. E casou com um menino que jogava também na Pirelli, era a seleção brasileira. Aí eles casaram, depois eles foram para Maceió. Hoje em dia vive em Maceió, um casal muito legal. Sim. Eu tô de olho neles aí para fazer uma live qualquer hora. Casal também, né, do voleibol. O primeiro casal que a gente conversou aqui foi o Kid e a Andréa Teixeira, né? Isso. E eles falaram... Teixeira é muito amiga de Dani Valadares. Pronto. E também falou da Popó, olha, chama a Popó e tal. Ele não me deixou ir para a seleção. A Fátima está dizendo, ele não me deixou ir para a seleção. Foi. Por quê? Por quê? Toroca não deixou ela ir para a seleção brasileira porque ela ia ser campeã de jogos estudantis, né? Aí ela nem foi para a brasileira e nem foi campeã. Eu aperrei tanto Fátima com isso, ela fica danada. Vou perder para a seleção brasileira e não ganhasse aqui. Suzete entrou também. A gente tem que fazer, eu gostaria de, em homenagem à Fátima, de fazer uma propaganda de uma loja lá de Maceió. É a Casa do Colegial. E a propaganda dessa loja era, se no Recife tem, na Casa do Colegial também tem. Cara, quando você dizia isso para Fátima Pinto, ela queria morrer. Queria matar. Fátima foi uma das atletas mais calmas que eu já tive. Muito tranquilo. Mas ela provocava o juiz, hein? Ela discutia com o juiz, aberto. Eu passei uma época que eu era um pouco japonês.
eu ia para São Paulo, quando eu ia para São Paulo, eu e o João Crisóstomo, a gente ia lá no Brás. O João descobriu lá, tinha uma loja lá que a gente comprava umas revistas de voleibol do Japão. Eu não sabia nada de japonês, mas os japoneses... Mas as fotos, né? Tem as fotos, e as fotos são bem detalhadas, né? Então, nós jogamos... Sim, imagino. Nós utilizávamos isso aí. Então, eu tinha uma forma de aquecer, que era igual ao Japão e tal. Então, minha forma de aquecer era ficar um atleta, quando eu trabalho em dupla, um atleta de costas para a rede e a outra de frente para a rede, entendeu? Usando toda ali a quadra. E teve um momento lá, foi no Paraguai. O pessoal está aquecendo quando eu vejo tá Fátima e Glaucia. Ouviu falar de Glaucia? Glaucia era uma... Sim. Muito bem. Tá Fátima e Glaucia No fundo da quadra. Batendo bola. Na quadra e de frente, uma de frente para a arquibancada e outra de costas. Aí eu fui lá, que é isso aí, não é assim que é para aquecer. Aí Fátima disse, olha, deixa a gente aqui, porque aquele cara que está ali passou a mão em Fátima. E aqui a gente vai fazer ataque e defesa, eu vou dar uma porrada, ela vai sair da frente e a bola vai acertar o cara. Eu acho que Fátima não lembra disso. Eu acho que lembra sim, sabe por quê? Eu acho que ela mencionou isso na live dela. Ela falou isso, que ela ficou batendo com a Fátima, com a Gláucia, e que na hora H a Gláucia saiu, saía do meio e batia na pessoa que estava... Tinham feito uma provocação, eu não sabia que era isso. Tinha passado a mão. A Suzete está dizendo que você era muito severo. Eu não li aqui direito que passou. Marilda, minha grande adversária de Maristão. A Suzete também está falando. Suzete é a técnica do Marista do Natal. Então, eram os três adversários sempre assim, com bons trabalhos. Era Suzete em Natal, Gugel em Fortaleza e eu aqui no Recife. A gente sempre fazia as finais. Tem algumas atletas que... Viu? Tem algumas atletas que às vezes falam que não tiveram algumas restrições na casa e tal. Porque, na minha concepção, e eu continuo isso até hoje, eu acho que primeiro você tem que ser um cidadão, tem que aprender a ser um cidadão. Depois você vai ser atleta, vai ser o que você quiser ser. Pois bem, e aí eu não admiti. O café da manhã, eu tinha um grupo de atletas que queria tomar Coca-Cola no café da manhã. Então, a nutricionista não concordava com isso. Então, a gente proibia. Entendeu? Outra coisa, quando a gente viajava, eu sempre considerei que nós éramos a representação de um país. Então, não aceitava que fosse naqueles melhores hotéis que a gente ficava, que fosse para o hotel de sandália. Entendeu? Sim, tem que se arrumar, tem que ir. Outra coisa, não aceitava que você, antes de um jogo, quando tivesse o hino, você não soubesse o hino nacional. Então, todas foram obrigadas a decorar o hino nacional. E isso, algumas atletas reagiram um pouco, não aceitaram assim de bom grado, mas nós administramos. A prova é que nós passamos 9 meses lá na casa e não tivemos, você está dizendo, 16 garotas de cidades diferentes, costumes diferentes, cultura diferente, e você não ter nenhum problema. Por quê? Porque o que eu defendo, hoje nos cursos, é que eu falo, eu tenho sempre um lema comigo, que é o professor Adolfo Guilherme, um grande treinador lá de Minas Gerais, da antiga, e o professor Adolfo Guilherme ele escreveu um livro, Voleibol à Beira da Quadra. E ele colocou nesse livro lá, olha, eduque o homem e você vai ter facilidades com o atleta. Conheça o homem, eduque o homem, para poder facilitar como atleta. Então, eu tinha isso na cabeça, eu conversava com as meninas, educava, puxava, que elas aproveitassem aquela oportunidade. E outro detalhe importante, viu, que das 16 atletas, só 2 que no final do ano não tiveram aproveitamento na escola. As outras todas foram aprovadas, foram tranquilas. Só 2. Só 2. Bom, de 12, 2 tá bom, né? Uma média boa, uma média alta. Essa questão do hino nacional é o mínimo, né? Você representando um país, você cantar o hino do seu país e você olha outros atletas de outros lugares não tão
com tanta liberdade como tem o Brasil, e eles estão lá cantando, estão amarradaços, né? Eu visitei a página da Mireia Luiz, e tá lá ela recebendo um negócio do Fidel, grande Fidel. Então, cara, é o país dela, é a parada dela lá, mesmo que a gente Isso. né, não concorde tal, com o regime fechado, né, como é o comunista, de Cuba, inclusive. Mas pronto, mas é o mínimo, saber o hino, né? E não ficar balbuciando, né? Agora, isso hoje em dia, Ednilton, soa, isso na época você falando isso, já tinha gente que tinha, vamos dizer assim, uma dificuldade com isso. Imagina hoje em dia. E qualquer referência de verde, amarelo e tudo é porque você como é que se diz? Como é que é? Prende muito, como é que a gente fala? Autoritário, né? Se você cantar o hino do seu país, você exibir aqui a bandeira. Eu estou aqui com a bandeira do Brasil, de Portugal aqui, do Brasil aqui, mas não botei direito. Acabou não. Eita, Né? linda, Qualquer nossa coisa bandeira é parece. muito linda. Eu vou Nossa botar assim. bandeira é muito linda. E nosso hino também. Exatamente. Vou até botar aqui mais aqui, porque o Brasil é o meu país, né? Sempre será, até morrer, e Portugal que está me acolhendo aqui há 2 anos. Por isso que eu gosto de homenagear. Gente, vamos seguindo. O Marilda, você contou uma história engraçadíssima das tuas filhas. Você contou acho que pro menino Para bebê. para bebê, que você falou assim, olha, minhas filhas, eu fiz o que eu pude. Uma nasceu em novembro, eu só registrei em janeiro, que é para ganhar 1 ano, e a outra nasceu em dezembro. Eu achei isso ótimo, porque a gente tinha... Eu tenho um amigo, que ele não entrou hoje não, mas eu também não vou falar o nome dele, que ele andou às voltas, porque nós tivemos uma seleção de handball e era pessoal de 68. E ele já era quase do final de 67, tudo, aí deu ali um jeitinho e tudo. E a gente tinha uma dificuldade tremenda. Ele era bom atleta, né? Às vezes, por causa de alguns meses, você não pode pegar, mas eu achei muito engraçado isso. E nem adiantou, né? Que elas não quiseram seguir. Não adiantou, não. Eu lembrei disso, porque no Campeonato Brasileiro, aqui, em 71, que a gente foi campeã, era o seguinte, Silvia Montanarini, de São Paulo, ela fazia aniversário em janeiro, não era, Milton? Não, tá pra frente. Aí se prorrogou o campeonato. Então, ela fazia o aniversário num período, numa época lá, que a gente botou o campeonato para depois, porque ela fez aniversário e não pôde jogar. Tá entendendo? Porque antigamente era um mês. Aí, por causa disso, a CBV botou que era a idade do ano. Que até então é o seguinte, o campeonato é em junho. Se eu fizesse em maio o aniversário, eu não podia jogar em junho, só se eu fizesse em julho. Aí a gente aconteceu isso aqui em Recife, nesse Campeonato Brasileiro, e a CBV mudou para a idade do ano, que a pessoa só ia jogar se tivesse feito até o dia 31, valia a idade do ano. Aí, por isso, eu fiz isso com Bruna. A Bruna nasceu dia 28 de dezembro. Aí eu disse, não vou deixar ela perder, né, esse período para poder ela jogar o ano todo. E quando foi Paulinha nasceu em novembro. Aí eu disse, A não. Paulinha está online. Acho que as duas estão online aí. Já falaram aí. Mames. Foi? Aí eu A outra peguei, é Dani Valadares, não? A Dani é sua filha Valadares. também? Não, é minha filha, mas filha de coração, né? Filha de Então sangue só tá a mesmo. Paulinha. Eu acho que só tá a Paulinha. Paulinha. Bruna não De tá, sangue. porque Bruna tá com um menino pequeno, aí tá trabalhando, aí tá de babá e não entrou. Aí Paulinha dizendo eu. Ela que falou, a Dani aqui, mames. Deixa eu te Gente, contar um... Você tem que seguir uma regra lá, Nilton. Não, eu tô tranquilo, Tá porque a gente fez, eu geralmente faço um roteirinho para a gente não se perder, mas as pessoas vão falando e tal. Alguém entrou aqui que eu queria registrar. Sandra Lima falou, casal que eu adoro. Sandra é gente fina. De Alagoas, Já fizemos Isso. também live com ela, foi muito legal, foi muito legal. Eu só chamo ela de farrapeira, mas não é farrapeira porque farrapa não, porque o sobrenome dela, primeiro, antes dela casar, era farrapeira. A gente chama Sandra Farrapeira. Não é? A Sandra foi muito legal porque ela, além dela ter atravessado a geração, porque ela mudou para líbero, né? E foi a primeira líbero do Brasil, ela jogava muito, né? Assim, tipo, ela estava, vocês sabiam, não sei, pouca gente lembra que ela estava naquele Sul-Americano de 81, e porque tinha uma juvenis. Inclusive, aí tem uma foto na página, não sei se vocês já viram, que ela tá lá de Maria Chiquinha,
e Isso. tal, junto com o Já vi, pessoal, com sim. Célia, Já vi. muito legal, muito legal. Aham. Mas vamos lá, mas Ednilson tinha falado alguma coisa que a gente interrompeu. Porque como Ah, você Ednilson, gosta, olha, outra coisa, vocês dois podem falar isso, podem dar essa opinião. Que a gente conversou, assim que a gente começou a conversar hoje, a questão do contra-ataque. Eu queria ouvir também quem está nos assistindo. Quando, antigamente, aliás, a gente pode falar algumas mudanças no vôlei. Antigamente, quando se defendia uma bola, a central levantava, né? A central fazia o papel de levantadora, se a levantadora levantasse. Hoje em dia, quem faz isso é o líbero. E aí, qual é a tua opinião a respeito de vocês dois? olha, o que eu vejo hoje é uma cópia muito grande de outras equipes. Eu faço parte da comissão de treinadores da CBV e nos cursos eu fico impressionado, porque na hora que tem a parte teórica, a fundamentação da coisa, poucos estão prestando atenção. Agora, na hora que tem o exercício, aí todos estão atentos para copiar o exercício. Certo? Então, tem um determinado momento que me dá uma vontade de perguntar, olha, o que é um bom exercício? Não? Você já pensou nisso, o que é um bom exercício? A Sim, resposta mais indicada para isso, o bom exercício é aquele que é bom para o dono. Um exercício é aquele que atende às capacidades, às características do seu grupo. Então, nem sempre a cópia de um exercício de alguma equipe que utiliza, se você copia isso vai ser útil para a tua equipe. é verdade. Entendeu? Você tem que analisar, estudar o exercício, saber o para quê do exercício, o porquê, o como, o quando, por quem. São perguntas que você tem que se fazer para responder no seu, na definição do que você vai fazer. Então, por exemplo, se eu tivesse no meu time Serginho, eu usaria meu líbero no contra-ataque, certo? Mas eu não tenho o Serginho. É. Então, você fazer o líbero, tá entrando para fazer o levantamento, dentro da zona de ataque, a regra não permite que ele levante e toque. Então, ele vai ter que levantar de manchete. Então, ele mata um pouco a velocidade do jogo. Entendeu? E É tira um verdade. pouco, e de qualquer maneira, ele tira a central do jogo. Porque ele não tem condições de levantar Isso. para a central. Então, eu defendo, olha, analisa teu grupo. Teu grupo tem condições de fazer, então treina. Não tem condições de fazer, então não treina. Procura o que é que teu grupo pode fazer de melhor. Pode fazer. Não, Para perfeito. mim, eu defendo que tem dois caminhos para você definir o que fazer com a sua equipe. Um é você pensar no modelo teórico de jogo e você contratar jogadores que tenham as características daquilo que você está planejando. Aí morreu. Isso aí você consegue o quê? Se tiver muito dinheiro ou numa seleção. Agora, se você não tem essa possibilidade, que é o percentual maior, entendeu? Você tem que analisar o seu grupo e Sim. procurar extrair desse grupo o melhor. O Bernardo fala naquele seu livro, suor transformando o suor não é? Esqueci o nome. Ele fala, olha, um dos pontos importantes para o técnico é conhecer o atleta. Agora, Sim. conhecer um atleta é prazer, você é José e eu sou João. Não. É você conhecer o atleta. Conhecer. Olha, quais são as possibilidades dele, quais são as É, necessidades dele, e daí é. você trabalhar em cima disso daí. E não você Eu ficar vou. copiando. Até porque, não sei se você concorda, só para encerrar, Pode falar, pode falar. Zé Roberto, entre outros. Tá? Mas se você, José Nildo, mas se você chegar para esses caras, para Bernardo e Zé Roberto, que estão trabalhando com equipes na Liga, na Superliga, se ele passar para você todo o planejamento dele, todo o treinamento dele, se você aplicar isso aí na íntegra, os seus resultados não vão ser os mesmos, vão ser diferentes. Mesmo dele, Entendeu? né? Aí, os mesmos É, dele. Aí você vai chegar e dizer, pô, o cara me sacaneou, é. passou um plano errado. Não. É porque o planejamento dele é para o time dele.
entendeu? Então, o grande erro hoje que nós temos como treinadores é que os argentinos passaram um tempo que chamavam muita gente de macaquito, né? Hoje até que não estão mais chamando muito, mas já chamam mais de macaquito, porque eles dizem que a gente só fazia copiar, só fazia copiar. É, né? Ó, um exemplo do que você falou aí que eu achei interessante, da adaptação, de escolher o que é melhor para o atleta. Quando a Andréa Teixeira falou com a gente, a Andréa Teixeira também foi uma jogadora que começou como atacante de ponta, mas como ela já é de uma geração, dessa geração de Fernanda, Márcia Fu, ela já ficou um pouco baixa para a posição. Então ela foi fazer ela foi fazer líbero e ela foi excelente no Pan-Americano, que a gente ganhou o ouro de Cuba. Inclusive, uma das razões era porque ela não tinha esse peso de ter jogado com Cuba em 96, naquela confusão, em 94, enfim. Ela entrou ali para jogar e pronto. E é uma coisa interessante, é que depois ela não foi aproveitada no clube como líbero. Foi mais ou menos essa história, tomara que ela esteja assistindo. E aí insistiram com ela jogar de ponta. Enquanto que o melhor naquele momento seria ela de líbero, né? É o que você falou. Outro técnico talvez fosse entender melhor que não, a Andréa tem que ser líbero agora. Até porque ela estava jogando bem. Né? Não sei se foi isso que você falou, que você às vezes está usando uma técnica japonesa num jogador que é jogador de 2 metros de altura e gosta de bater na ponta, e você bota ele para bater tempo no meio, né? Vamos dizer assim. Vai funcionar para o cara menorzinho, né? Para um jogador mais veloz, não é isso? Verdade. E agora deixa eu perguntar uma coisa. Marilda, e levantadora hoje em dia, assim, de hoje em dia, né? Não é de todos os tempos. Assim, de todos os tempos a gente sabe que é você. Mas de hoje em dia, quem que vocês assistem vôlei? Claro que vocês ainda estão Assisto trabalhando muito. como técnico. Pô, pronto. E a gente vai falar sobre o que vocês estão fazendo hoje em dia. Que levantadora te enche os olhos, assim, de ver jogar na Superliga? Quem que você levaria para Tóquio? É a minha. É a É tua também? disparada, né? É a minha É também. masculina, tá vendo? Não, todo mundo. Olha, o Zé Roberto, eu li uma entrevista, o Zé Roberto falou assim, olha, a Macris está em cima até hoje, né? Porque, gente, isso pode mudar, a pessoa pode não fazer uma coisa boa, Deus me livre e guarde de ter uma contusão, mas assim, hoje em dia, Macris e as três, Dani Lins, ai meu Deus, me fugiu o nome dela agora. Roberta e a Fabiola correndo por uma vaga, né? Porque o que eu gosto da Macris, eu não sei se é a mesma opinião de você e de Ednilton. Josenildo, já estou chamando Josenildo Carvalho, que é também amigo de vocês aí. A Macris, ela joga com o meio de rede no contra-ataque, que eu não vejo muita levantadora brasileira fazer isso. E eu acho que isso, é claro, num passe B ou A, né? No passe C fica mais difícil, mas mesmo assim, o Elton, meu amigo, entrou aqui, ó, lá de fora. É do Mavericks. Vocês conheceram ele lá, viram ele jogando lá. Ele joga, é levantador. Ele levantava junto comigo quando a gente participava do torneio Infanto. A gente era de um time de periferia, só levávamos 3-0 de BNB, Náutico, Círculo Militar, mas a gente estava lá jogando. Importante é competir. Só que não, né? Bom é ganhar. Ganhar. Vocês, pernambucanos, estavam acostumados a ganhar, mas a gente não, enfim. Mas isso que eu gosto na Macris, entendeu? Dessa capacidade, porque eu noto que o contra-ataque a gente acaba voltando para os anos 80, aquela bola na ponta, entendeu? Mesmo que seja uma chutada ou na saída. Eu também acho que ela é melhor. Ela é assim, eu tinha esse espírito também. Eu sempre gostei de jogar com bola rápida, não ser feijão com arroz, sabe aquele negócio ponta, meio, sair. Não, a pessoa tem que ter criatividade, né? Ela tem. E outra coisa, não adianta também você tirar o bloqueio e levantar a bola para a pessoa que não derruba, né? Então você tem que tirar o bloqueio para a pessoa que derruba, né? Marca jogada diferente, faz alguma coisa, seja imprevisível, né? E ela é imprevisível. Isso é o melhor de um levantador, é ser imprevisível. Né? Aí você não sabe estudar a pessoa, como é que vai fazer? Ela levantou essa vez para cá, ela vai levantar só para cá? Não, agora ela levantou para lá, certo? Ela tem esse característico, ela é fria,
Você pode ver que ela é fria, ela é tranquila, não é aquela agonia Não, toda. E ela para mim, ela foi injustiçada em outros campeonatos, assim, que ela já era para ter sido convocada, né? Você vê, já, ela foi 4 anos seguidos a melhor levantadora da liga. E nunca tinha sido sim, convocada, nunca ser chamada. é, Uma injustiça. É aquelas coisas que a gente sabe de injustiça, né? Aí o que acontece. acontece? Aí resultado, eu acho ela melhor. Eu acho que realmente ela está um pouco acima dessas outras três. E a briga vai ser para quem vai ser a segunda, né? Porque a primeira é ela sem segunda. Ela é a primeira e a primeira. Eu acho assim também. E, e as meios de rede, o que, que vocês acham assim? Seria mesmo eu acho que a Thaisa tá. Eu acho que as duas ainda de 2008, remanescente, ainda estão muito bem. Só que eu não sei até o ano que vem, né? Porque parece que a Fabizona queria ter filho agora, mas aí o Zé Alberto está tentando negociar para ver se eles adiam. Uhum. Eu acho que a Thaisa voltou daquela contusão muito bem, ela fez um trabalho, a gente acompanhou ela fazendo É, todo o exercício, né? E ela está muito bem, né? E é uma jogadora de 1,96 m, é uma pena que tem que parar um dia, mas é muito importante. E qual a experiência que ela tá, né? Que ela começou muito nova, é. já bicampeã olímpica, ela tem frieza para o jogo, ela é raçuda e tudo. Eu E acho que. ponte... pode falar. Não, diga. Termine, termine. Não, eu ia falar das ponteiras, mas fala dos meios. Thaís está demais. Essa É, parada vai mudar muita coisa. Ah, isso. Também acho, é Titila. verdade. É. É. Eu acho que as duas melhores de meio de rede são as duas mesmo. Fabi e Thaisa. Elas têm um toque de bom. Elas também fazem levantamento. Se a bola cai na mão dela, ela faz levantamento legal. O Ednilton Thaisa, tinha falado, inclusive, Thaís. nesses filmes que estão passando da Olimpíada, a primeira Olimpíada que ela foi, ela fez um levantamento para os três, na posição um para. Como é o nome dela, meu Deus do céu? A oposta da gente? Daquela época, Sheila. Sheila? Sheila. Então, uma coisa maravilhosa. Elas têm um saque bom, né? E também defendem, né? Não sei se elas passam, porque nunca vi elas passando, mas elas também defendem. Então, eu acho que elas são completas. Atacam bem de meio, atacam tempo atrás, China, flecha. Eu A acho que elas são Thaisa teve uma completas. época que atacava até dos três, né? Ela, não sei se Isso. agora, depois do joelho assim, ela tá jogando com a Aham. proteção. Não sei se ela volta, Passa. É. né? E as ponteiras, gente? Ponteira também a gente tá bem, né? Essa safra tá boa, assim. As É, ponteiras é que eu. Tiago, as ponteiras eu tenho o meu pé atrás, tá entendendo? Rapaz, Gataz também, Gataz está muito bem. Um rapaz perguntou agora, o Leandro. Não, a Carol Gataz Gataz, também. eu queria É, mencionar o seguinte, que aí a gente fica naquele impasse, né? Inclusive, a Carol Gataz, a Macris botou ela para jogar e ela ficou. foi, Parece que a Gataz tem, assim, pelo menos 10 anos menos que ela tem. Ela é é muito verdade, rápida, ela vai, todo verdade. mundo sabe que ela vai na bola, que ela vai na China, E que ela ela, vai. e E ela ela passa. derruba, entendeu? É. Ela E bate ela. para um, ela bate para cinco, né? Exatamente, exatamente. E Ela até no meio, conseguia, é difícil ela bater a meio. Oi? ela conseguia administrar os problemas físicos, Sim, ela é pois uma é. forte candidata. Pois é, É, pois é. Macri. Agora tem uma coisa dos meios. Gente, a gente está acabando, a gente volta de novo. O que vocês acham? Por Voltamos? mim, tudo bem. Então tá. Se cair, a gente volta. Tá bom? É, tá bom. Vê se vocês concordam com isso. As meios de rede estão durando mais tempo. Por que será? A diferença das meias antigas. Por quê? Vocês sabem assim? Eu tenho uma opinião, mas queria ouvir vocês. Eu acho que elas estão sendo Vida menos boa, exigidas, exatamente. né? Porque ela tem aquela parte ali do fundo da quadra que ela sai, né? Exatamente. E eu acho isso também. E também tem outra coisa. No tempo da gente, até um pouquinho antes dessa geração, não tinha o Líbero. carpete. Não, o carpete. Tapete. O tapete, certo? Então, como saltava muito meio de rede, era meio, saída, ponto, perei, o joelho lascava, né? Então, Ah, agora, entendi. E os tênis também, né? isso, exatamente. Então, com esse treinamento, com o carpetezinho, né, o tapete, e com o líbero, realmente deu uma sobrevida a elas. Eu acho assim. O que é que tu acha? Eu também, não, eu concordo, eu concordo. A Ida estava contando que, ainda na geração dela, da Ida, da Ana Flávia, da Ana Paula, elas passavam e corriam
O Elton tá dizendo assim, ele me chama de Júnior, né? Que eu sou Gevan Júnior. Júnior, agora que eu vi que tu tá com a camisa do Bostaleza. Mas é por causa da cidade, Elton. O tênis também era uma coisa que a gente dava vida por um Mizuno daquele, mas aquilo era muito duro, né? Era. E era fininho, né? Era fininho. Bem fininho, bem fininho. A nossa vida melhorou um pouco, a nossa vida, eu me incluindo assim nos grandes atletas. Mas eu consegui comprar um Rainha Bernard, com o meu dinheiro, eu já trabalhava. Rainha Bernard era muito macio, gente, e era um pouquinho mais alto, né? Inclusive o Bernard, ele tem um Rainha Bernard que era da mãe dele, que já faleceu, guardado em casa, de recordação, né? Porque tinha o nome dele, né? E tudo. Exatamente. Muito legal. Mas... Suzete teve problema de joelho. Suzete foi uma que teve problema de joelho por causa disso, do tênis. Né? E ela treinava no Veracruz, no Colégio Veracruz, que era o piso era de granito. Era mais duro ainda. Aí ela acabou com o joelho dela, Suzete. Eu tive uma oportunidade de treinar nessas quadras de hoje em dia, pela FAB, em 97, ou 2000, porque cederam lá um velho da CBV, cederam pra gente lá pro CDA, né, que é a Comissão de Desporto Aeronáutico, que eu treinei naquilo. E a gente acostuma tanto que quando volta na quadra dura, gente, dói realmente o joelho. Impressionante. Gente, vai acabar agora, a gente volta. Tá bom? Se cair aqui, quantos segundos? Nem apareceu os segundos ainda aqui. O Tiger era top, o Tiger era, a Suzete está dizendo, todo mundo dava vida por um Tiger ou um Mizuno, né? Isso. E até as imitações a gente comprava, aquilo escorregava, que era uma desgraceira. E quem tinha amigo na Zona Franca, né? Era uma benção, né? Que ia, olha, traz pra mim e tal. Mas aí a gente pode falar depois das mudanças na regra, né? Da década de 70 para cá, muita coisa mudou, né? Muito. Que Paloma, antigamente os jogadores... Foi uma atleta minha. Pelo desgaste para trabalhar e estudar. Aqui, agora sim, 27 segundos. O Milton está dizendo, a gente pode comentar, que os atletas paravam também porque tinham que estudar e trabalhar. E não era fácil, né? Não era fácil para conciliar as coisas. Tem mais? Está falando aqui? De repente. Como é que vocês... Isso, a pergunta é, como é que na época de vocês administravam isso? Vai cair agora, a gente vai entrar de novo, tá?